Foi nessa gruta em Pátimos que João teve a revelação de todos os acontecimentos que marcarão o final dos tempos, o tempo do juízo final. Com a mensagem, ele recebeu também uma missão: divulgar o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Com os conflitos que mudaram fronteiras ao longo da história, as 7 igrejas citadas no Apocalipse pertencem hoje à Turquia, no extremo leste europeu. Na simbologia do fim dos tempos, cada uma das igrejas representa um perfil de cristão, um tipo de caráter dos seguidores de Jesus Cristo. A cidade de Éfeso, durante o governo de César Augusto, tornou-se a capital da província romana denominada Ásia. Hoje, integra o território da Turquia. Éfeso era a metrópole de um grande centro comercial, com 500 mil de habitantes. Mas a vida dos cristãos em Éfeso não era fácil. Sob o domínio do Império Romano, a maioria da população era pagã. Os cristãos, em minoria, eram perseguidos e mortos em praça pública. A carta do apóstolo João aos Efésios era dura. A perseverança e a integridade da igreja da cidade não justificavam um descuido crucial: abandonar o primeiro amor à fé cristã. Todo o poder e força de Sardes provinham do ouro que era extraído de um rio próximo à cidade. Aqui existia uma grande comunidade cristã. Esta rua, a Avenida Romana, foi a primeira pavimentada da história. As pedras ainda estão intactas. Pedras que testemunharam uma das mais severas repreensões das cartas do apóstolo João. Os escritos sagrados afirmam: conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Esmirna significa mirra ou amargura. A igreja de Esmirna foi marcada pelo martírio. Seu fundador, Policarpo, foi queimado aqui, vivo, sobre o Monte Pagos. Dezenas de anos depois, cerca de 1.500 cristãos também tiveram o mesmo destino. As perseguições sofridas pelos cristãos de Esmirna foram mencionadas com louvor nas mensagens de João. Mas o apóstolo adverte: a pobreza material não é um dom de Deus. Filadélfia fica no vale aos pés de um planalto montanhoso. No ano 17 d.C., foi devastada por um terremoto. A cidade foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. Exceto Esmirna, Filadélfia é a única igreja das 7 cidades que nunca vociferou contra a cristandade. Aqui, a comunidade cristã preservou sua fé e manteve intacta a palavra de Cristo. Tiatira, hoje Aquissar, fica no fértil vale e era rota de comércio. Os cristãos de Tiatira receberam a mais extensa das cartas do Apocalipse. Nas palavras que entraram para a história sagrada, vários reconhecimentos: amor, fé, serviço, perseverança e uma exortação: o pecado dentro da igreja. Laodiceia fica no principal cruzamento das estradas que levam à Turquia. Durante o Império Romano, a cidade era um importante centro administrativo e comercial. Todas as questões judiciais do Império eram ouvidas em Laodiceia e passadas para o imperador Augusto. Segundo a história bíblica, um lugar em que a crença cristã tinha sido colocada em segundo plano. Um lugar de fé morna. Um lugar de calamidade espiritual.
Pérgamo foi a capital da Ásia durante o Império Romano. É uma cidade grande e fica a cerca de 110 quilômetros ao norte de Esmirna. Pérgamo foi a residência oficial do imperador romano César Augusto. Todos os habitantes eram obrigados a oferecer incenso diante da estátua do soberano em sua homenagem. Os cristãos da igreja de Pérgamo que não faziam isso eram imediatamente executados. A mensagem do apóstolo João a Pérgamo reconhecia a fidelidade dos cristãos ao Evangelho, mesmo em tempos de idolatria e perversidade. Mas também fazia um alerta: as doutrinas pagãs corrompiam a pureza da igreja. O arrebatamento é um dos principais eventos previstos no livro do Apocalipse. Nele, os escolhidos seriam levados da terra para os céus, numa escolha determinada pela fé. 7 cartas, 7 igrejas e uma mensagem. As repreensões que entraram para a história cristã encerravam sempre com uma clara e tocante palavra de fé: o arrependimento. Selos, taças, trombetas. A enigmática simbologia do Apocalipse desafia o conhecimento teológico. Veja agora uma simulação de como seria o arrebatamento, o primeiro sinal do Apocalipse.